Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula. EM, José Celestino Sanches, Suzano, vocês vão pôr a data de outubro de 2021. Nome de vocês completo, professora. Agenda do dia, livro didático APES, da página 119 a 124. Vamos lá? Na página 118 e 119, vocês vão observar as imagens. Nós estamos na unidade 6, Conto Maravilhoso. Agora vocês vão responder oralmente para a professora. Muitas histórias acontecem em castelos. Você lembra de alguma? Qual? A cena juntou vários personagens de diferentes histórias no mesmo espaço. Você conhece algum desses personagens? De que histórias são esses personagens? Vocês podem mandar áudio com a resposta. Agora nós vamos para a página 120. Na página 120, você vai ler um conto maravilhoso. Por que será que ele se chama assim? Neste conto, há príncipe, princesa e um grão de ervilha. O que poderá acontecer de importante com um grão de ervilha? Agora vocês vão ler acompanhando a leitura da professora. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter a certeza que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chipavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade. E o rei, em pessoa, foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas, valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sobre um tempo daqueles. A água escorria pelos seus cabelos e suas roupas. Jorrava pela ponta dos seus sapatos e entravam de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons, dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntavam como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus, o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda noite cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então é claro que todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Contos de Fada de Perrault Guin. Tradução, Maria Lúcia. Espero que tenham gostado da história. Aí no livro de vocês vão encontrar um vocabulário. Nesse vocabulário
tem algumas palavras que estão no texto que vocês podem não saber o significado. Vamos a ela? Abatido, desanimado. Chispavam, caíam como faísca. A cântaro em grande quantidade. Estrado, parte da cama que fica embaixo do colchão. Medonho é uma coisa horrível. Arremedo, reprodução ou versão. Agora vocês farão a leitura novamente do nosso conto para vocês conseguirem fazer a interpretação dele, que está na página 122. Vamos a ela? Atividade oral e escrita. O conto maravilhoso é uma história imaginada. 1. O conto A Princesa Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda. A. Quem são os personagens que participam da história? Quem são os personagens? Vocês lembram? O príncipe, a princesa, a rainha e o rei. B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprova isso. Qual seria a expressão que comprova isso? De tempo. Era uma vez. C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indicam tempo. Numa manhã, de manhã, então. D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Aonde acontece essa história? No Palácio do Príncipe. Além de personagens, tempo e espaço, neste conto há alguém que conta a história, o narrador. 2. Releia os trechos a seguir. Pinte de amarelo a fala do pensamento do personagem e circule de azul de quem conta a história, ou seja, o narrador. Acompanhem a leitura para vocês circularem a fala do narrador e pintar a fala do personagem. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Havia uma princesa parada lá fora. Mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Pessimamente. A fala do narrador. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Havia uma princesa parada lá fora. Mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Essas são as falas do narrador. Agora as falas dos personagens. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. Pessimamente. 3. Leia as frases e enumere-as na ordem que os fatos ocorreram na história. Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, a rainha fez um teste, colocando um grão de ervilha na cama em que a moça dormiria naquela noite. O príncipe e a princesa se casaram e guardaram o grão de ervilha no museu do palácio. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma noiva porque queria se casar. Então, durante uma tempestade, bateu na porta da cidade uma moça toda molhada, dizendo ser uma princesa. A moça provou ser uma princesa verdadeira porque foi capaz de sentir o grão de ervilha e não conseguiu dormir. Então vamos numerar? Era uma vez um príncipe será o nosso primeiro acontecimento. Então, durante uma tempestade será o nosso segundo acontecimento. Como ninguém acreditou que a moça era uma princesa, será o nosso terceiro. A moça provou ser uma princesa, será o nosso quarto. E o quinto, o príncipe e a princesa se casaram.
Então, a nossa ordem ficará 3, 5, 1, 2 e 4. Exercício 4. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? Por que vocês acham que o príncipe não encontrava uma noiva? Porque ele sempre ficava na dúvida se as princesas, elas realmente eram princesas. 5. Converse. Por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça? Porque ela queria ter certeza que a moça era realmente uma princesa. 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Vamos à leitura da frase. Bem, isto é o que vamos ver daqui a pouco. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. De quem que são essas falas? Então, vocês vão ligar as falas que é da princesa na fala da princesa e que é da rainha na fala da rainha. 7. Observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é um modo de iniciar a fala dos personagens. Qual é o nome deste sinal? Bem, isto é o que vamos ver daqui a pouco. Olha que ele está entre dois sinais iguaizinhos aí. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Esse sinal nós chamamos de aspas. Ele serve também para indicar a fala de um personagem. 8. Converse. Vocês gostaram do conto? Para que tipo de leitor vocês indicariam esse tipo de conto? Então, aqui é uma resposta pessoal. Para quem que vocês gostariam de indicar para ler esse conto? Agora nós vamos para a página 124, a nossa última atividade de hoje. 9. O conto que você leu está organizado em momentos, em partes. Cada uma dessas partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou expressão destacada a seguir. Ligue as partes ao nome correspondente. Então, a gente tem começo, complicação, momento de suspense e final. Então, vocês vão ligar de acordo com o que a professora for lendo para vocês. Numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. É o começo, é a complicação, é o momento de suspense ou é o final? Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com um príncipe. É o começo, a complicação, o momento de suspense ou o final? Era uma vez um príncipe que queria se casar. É o começo, a complicação, o momento de suspense ou o final? Então, a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era realmente uma princesa. É o começo, a complicação, o momento de suspense ou o final? Todo conto vai ter o começo, um momento de suspense, uma complicação e um final. Hora de organizar o que estudamos hoje. Complete o quadro do esquema que faltam informações. Conto maravilhoso. Narrativa de fatos e acontecimentos imaginados. Organização. Elementos. Quem são os elementos? São os personagens, o tempo, o espaço e o narrador. Momentos. Começo, complicação, suspense, final. Intenções. Entreter, estimular a imaginação. E o leitor, né? Qual é a função aí do leitor? O leitor é quem gosta de histórias maravilhosas, de acontecimento, de suspense. Beijos no coração de todos, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Beijos.